Olá, bom dia, caro internauta. Seja bem-vindo a mais um programa do Viver com Saúde. Hoje vamos trazer como tema as hepatites e eu tenho comigo o Dr. José Carlos Van Dunen, que vai falar sobre esta doença silenciosa e que afeta milhões de pessoas. Doutor, bom dia e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, bom dia igualmente. Nós é que agradecemos a vossa vinda até nós. O doutor, além de diretor-geral do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, como médico, qual é a especialidade? Eu sou o diretor-geral adjunto. Eu sou anestesiologista, embora tenha um mestrado em saúde pública. Doutor, vamos falar sobre as hepatites. O que é a hepatite e quais são os diferentes tipos de hepatites? Portanto, a hepatite é uma virose, portanto é um vírus que normalmente acomete o fígado. Portanto, daí o termo hepato que é de fígado, são as hepatites. E nós temos hepatites desde as hepatites A até a hepatite F. Mas as que realmente nos importam aqui para o Instituto, atualmente nós estamos preocupados com a hepatite B, que é a que é mais espalhada aqui pela nossa população e cuja prevalência nos inquieta, porque anda à volta de 8%. Portanto, temos ainda a hepatite C, com a qual também já começamos a lidar e a fazer programas, mas o nosso principal foco neste momento é a hepatite B. E na hepatite B, que é o principal foco, doutor, o que é que uma pessoa com hepatite B sente? Quais são os principais sintomas? Os sintomas variam, porque sabe que os vírus, esse tipo de viroses tem um certo tempo de latência, né? Porque normalmente a pessoa que, para dar conta que está infectada com a hepatite B, vai fazer o teste. Salvo em casos de evolução da doença já muito grave, então começam a aparecer aqueles sinais patognomônicos, como nós dizemos, e que todo mundo conhece, que são dos olhos amarelos, febre, urinas colúricas, portanto amarelas também, e todo um mal-estar geral que varia. Portanto, é um universo de sinais e sintomas muito florido. De facto, nós, depois disso tudo, né, principalmente há que suspeitar, antes de mais, não é? E depois de suspeitar, fazer o teste para termos a certeza. Como é que ela é transmitida, doutora? As hepatites virais, como é que se transmite essa patologia? Estes normalmente são por transmissão sexual. Daí serem do nosso fórum, né? Como vocês sabem, o Instituto Nacional estamos habituados a falar sobre o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, mas é Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, hepatites virais e outras doenças de transmissão sexual. E no âmbito das hepatites virais, principalmente as de transmissão sexual, nós temos, como eu lhe disse, preocupado mais com a B e a C. Mas atualmente o nosso protocolo visa só a B. Doutora, a hepatite pode ser assintomática e quais são os riscos desta condição? Bom, quando a hepatite é assintomática, o maior risco é o da transmissão para outras pessoas, principalmente por via sexual ou transfusão sanguínea também. Porque as pessoas não sabem que estão acometidas pela patologia, não é? Daí, nós neste momento estamos preocupados porque o que é que se passa? Nós estamos com uma prevalência superior à do VIH, como disse, falei em 8%, a do VIH é só 2%. Porquê? Porque as pessoas, é uma doença que corre silenciosa durante muito tempo, as pessoas não sabem que a possuem, vão transmitindo também, até que por alguma razão são testados e se detecta que. E muita gente é testada e fica admirada, diz, mas eu não tenho, não sei como é que eu apareço, porque eu faço isto, eu como aquilo, tem toda uma higiene de saúde, pensam que têm toda uma higiene de saúde e não sabem que estão infectadas, portanto não aceitam. Doutor, quando fala em 8%, consegue falar em termos estatísticos, numéricos, enquanto em torno o país está? É um bocado, porque nós falamos em 8% porque é uma conclusão a que nós chegamos dos vários estudos que vão sendo feitos, principalmente por académicos ou alunos de medicina que têm como tema de monografia as hepatites. E do que eles fazem, temos andado à volta. Agora, notícia positiva é que no último inquérito de indicadores múltiplos, nós pusemos de facto esse item. Então, quando forem publicados os resultados deste inquérito, que foi feito ultimamente e cujos resultados estão a ser trabalhados em termos estatísticos para serem divulgados, aí sim teremos a verdadeira prevalência, ou seja, o número de pessoas que eventualmente estão contaminadas pela hepatite B.
A hepatite tem alguma relação com o consumo excessivo de álcool, doutor? Bom, vamos lá. Terá relação naquilo que como é que dizer, um casamento que não é perfeito. Se hepatite, o termo it quer dizer inflamação do fígado. O indivíduo está acometido, e o álcool também é um dos fatores que tem tendência a atacar o próprio fígado, porque é aí que ele é metabolizado. Então não será um casamento perfeito, não será bom. Se o indivíduo sabe a priori que tem hepatite, será bom que evite bebidas alcoólicas. Doutor, existem fatores que tornam as pessoas mais vulneráveis a contrair as hepatites? Não, isso é como qualquer doença, vamos lá ver. Há fatores genéticos muito próprios, mas agora uma coisa é certa: se o indivíduo tem relações sexuais não controladas e não protegidas, este indivíduo é mais propenso a contrair a doença das hepatites, né? Ou se fizer transfusões também não controladas, que não são controladas pelo Instituto de Sangue. Repare que um dos grandes testes que o Instituto Nacional de Sangue faz, e já fazia muitos anos, sempre fez, é o das hepatites. Portanto, raramente o indivíduo que faça a transfusão controlada o vai ter. Mas se por acaso fizer, pode vir a contrair também a hepatite. Doutor, como é que é feito o diagnóstico? Como é que as pessoas conseguem saber que padecem desta patologia? Bom, é com base naquilo que nós chamamos de suspeição. E para isso o indivíduo pede para ser testado. E só após o teste é que vai. Eu, por exemplo, como disse, sou anestesiologista. Então, na altura, houve um programa que é um programa de proteção para as pessoas que trabalhavam dentro do bloco operatório, por estarem muito propensas a essa doença por contaminação sanguínea, né? Quando, por vezes, pudesse haver algum incidente. Então, eu fiz a vacina. Estou protegido pela vacina, pelas 3 doses de vacina, que é outro fator, não é, que também deve ser tido em linha de conta. Mas, como perguntou, dizer se o indivíduo sabe ou pensa que não. Há pessoas que voluntariamente pedem, por acaso vêm para aqui e pedem para fazer o teste. Por alguma razão, não explicam, mas querem fazer o teste. Mas nós não temos feito ainda grandes campanhas de testagem. Diga-se de passagem, não temos feito. Agora, o que temos detectado são as pessoas que vão, por exemplo, as grávidas, são as primeiras a ser testadas, e os outros indivíduos parceiros de pessoas que estejam com hepatite também são os primeiros candidatos e oferecem-se voluntariamente para serem testados para ver se são ou não positivos. Doutor, existe hepatite aguda e crônica, e qual é a diferença entre elas? Aguda é aquela que é a manifestação de doença, a manifestação surda, a pessoa está doente, chegamos à conclusão que é por hepatite, isto é chamado de hepatite aguda, não é? Portanto, está numa fase de doença que nós dizemos aguda. A crônica, são os portadores, muitos de nós são portadores, muita gente é portadora e não sabe, e tem para toda a vida, e não desenvolve doença. Infelizmente, a hepatite B tem uma grande tendência para depois se transformar no hepatocarcinoma, ou seja, câncer do fígado. Mas, indivíduos que vivem com hepatite por o resto da vida, até o dia que infelizmente falecem, e não é por causa da hepatite. Doutor, eu gostava de saber, quem é que procura mais para o tratamento e o diagnóstico? Os homens, as mulheres? Qual é o sexo que mais procura por ajuda? Isso vem na senda daquilo que é o estigma em relação a essas doenças e a visão, como nós dizemos, machista que existe desse tipo de doenças por ser transmissão sexual. Os primeiros são as mulheres, porque as mulheres defendem os seus filhos e querem saber do seu estado de saúde. Como quando elas vão fazer a primeira consulta, que é a CPN, eles dizem logo, olha, você deve fazer este teste e mais aquele, não só do VIH-Sida, mas também o das hepatites, deve proteger a sua criança, e se a criança estiver bem, depois a tendência são as mulheres. Depois é que vêm os homens. Os homens, a maior parte deles, as primeiras informações que nós tínhamos e a prevalência que nós tínhamos foi-nos fornecida pelas forças castrenses, pelas forças armadas, normalmente. Quer dizer, olha, temos um número X, isso é preocupante, um número elevado de mancebos, como eles chamam, com hepatite viral, sobretudo a B e a C, elevado, convinha que vocês tomassem atenção a isso. E foi com base nisso
que nós, em 2017, pedimos ajuda da OMS e fizemos o primeiro protocolo nacional de luta contra a hepatite, principalmente a hepatite B. Fomos apoiados pela OMS de Genebra, mas formamos primeiro um grupo técnico, uma equipe técnica, em que todas as forças que estão envolvidas foram chamadas. E quando eu digo forças envolvidas, são áreas técnicas. Chamamos o colégio da Ordem dos Médicos. Na Ordem dos Médicos nós chamamos os infecciologistas da saúde, os infecciologistas dos organismos privados, do Exército e da Polícia. E ainda assim também incluímos a Direção Nacional de Saúde Pública, porque eles é que são responsáveis pela vacinação. Então foi daí que nós fizemos o nosso primeiro protocolo, que já foi revisto em 2023, e pronto, estamos a implementar em várias províncias o tratamento, tanto o diagnóstico e o tratamento prévio. Mas para realçar que, de facto, são as mulheres quem mais procura, por causa deste facto de terem que ir à CPN. O doutor falou em tratamentos. Quais são os tratamentos disponíveis para cada tipo de hepatite? Bom, no caso da nossa hepatite, entre aspas, da hepatite que nós temos, a hepatite B, nós temos disponibilizado o tratamento. Portanto, é um tratamento que é com base naquilo que está estatuído pela Organização Mundial de Saúde, que é a primeira linha, que é um retroviral também, que é o tenofovir. Mas nós temos seguido toda uma série de critérios para começar o tratamento. Não basta estar positivo, ao contrário do VIH-Sida, não basta estar positivo para se iniciar o tratamento. Portanto, há uma série de critérios e análises que, depois de ponderadas, e nós fazemos isso no âmbito de uma visão de saúde pública pura, é que começamos o tratamento com este paciente. Portanto, estes critérios são-nos dados por dados de laboratório. Doutor, as vacinas são acessíveis no país e quem deve ser vacinado? As vacinas, sabe que existe o PAV, o Programa Alargado de Vacinação Nacional, que funciona, mas que se preocupa principalmente com as crianças. Ora bem, é preciso um esforço gigantesco e titânico para que nós vacinemos toda a população, não é? Já que o normal seria, quando falássemos de população, não nos preocuparmos, era que toda a criança, a partir do momento em que nascesse, fosse vacinada. Portanto, isto é um programa da Direção Nacional de Saúde Pública, que também é grátis, como sabem, não é? E então, também casais serodiscordantes. Se um dos parceiros, se um dos cônjuges for positivo, o outro deverá ser imediatamente vacinado para ser protegido. Desculpe só, e as profissões de risco. Pronto, como disse, eu trabalhava no bloco operatório, enquanto médico anestesiologista, né? Todos os técnicos de laboratório do bloco operatório foram vacinados. As pessoas que trabalham no laboratório, etc. Portanto, são áreas de risco que podem ser contaminadas, esses devem ser vacinados, prioritariamente. Em algumas atividades que eu participei, uma das grandes preocupações que o doutor apresentava é com relação aos camionistas. E parece que eles apresentavam um percentual um pouco elevado. Eu gostava que o doutor falasse um bocadinho a respeito. Isso se calhar eu falei em relação ao VIH-Sida, mas o problema é o mesmo, como a transmissão é sexual. Qual é o problema dos camionistas? O problema dos camionistas são populações de risco, não é? São populações que têm uma vida, entre aspas, mais promíscua, não é? Porque são indivíduos que hoje estão aqui, amanhã estão ali, depois estão noutra vertente geográfica e têm um comportamento sexual que é de risco. Portanto, são os camionistas, são os mineiros, portanto, depois todos os outros, né? A população LGBT por ser discriminada e as trabalhadoras de sexo. Portanto, eles se apresentam por causa do seu comportamento sexual, já que é uma doença de transmissão sexual. Esse comportamento sexual que é, portanto, não seguro, é que leva a que, normalmente, nestas classes, haja uma prevalência maior do que na população normal. Que hábitos de vida ajudam a prevenir ou a melhorar a condição de algumas pessoas que têm hepatites? Olha, começa por uma certa higiene de vida. E essa higiene de vida passa normalmente também pelo tipo de alimentação, pelo tipo de ser e de estar na vida. Portanto, digamos que é uma higiene de vida que tem a ver com
sobretudo com a alimentação e a forma de estar sexual com que esse indivíduo está na vida, para poder, por exemplo, como nós sabemos que a hepatite é um vírus, que os vírus da hepatite são um vírus que se aloja principalmente no fígado, a tendência é este indivíduo ser orientado no sentido de ter uma alimentação saudável que não agrida o próprio fígado, percebe? Portanto, todas aquelas agressões que possam sobrecarregar o fígado vão deixá-lo mais vulnerável à ação do próprio vírus que já lá está. Esse é um aspecto, não é? Portanto, tem que ser uma dieta que tenha, todos os ingredientes necessários para o indivíduo viver, não é? Com saúde e de forma equilibrada, mas também este indivíduo é um indivíduo que deve se precaver em relação ao seu comportamento sexual, se não tiver sido educado sexualmente para isso. Deverá ser educado no sentido de se proteger e ter relações sexuais protegidas. Como é que o Sistema Nacional de Saúde tem trabalhado para ajudar a combater as hepatites no país? Bom, nós, como já disse, tivemos o protocolo. Depois foi a fase de divulgação e implementação. Estamos implementando a nível de todas as províncias. Já temos muitas províncias com o programa para que se diagnostique, para que se façam as análises necessárias. Depois temos de saber que estes indivíduos devem ser acompanhados de X em X tempo, têm de fazer análises e, em função do resultado das análises, caso seja necessário, entrarem em tratamento e continuarem a ser sempre acompanhados de forma clínica. Existem também campanhas de sensibilização, doutor? Neste preciso momento, nós só fizemos, na época em que em julho, que é o dia do Dia Internacional de Luta contra as Hepatites, fazemos uma grande campanha com o vosso apoio, e aí agradecemos, vocês têm sido indecidíveis nesse aspecto, mas nós estamos agora, vamos fazer uma campanha grande na Zona Norte, que é para onde ainda não implementamos em muitas áreas. Temos o Zaire, temos o IJ, são províncias onde precisamos de implementar também esse tratamento, e fazemos aquilo que são as formações de formadores. Portanto, nós formamos nas províncias, com a ajuda até das ONGs, pessoas capazes de replicar aquilo que é a prática no sentido do diagnóstico e tratamento desses pacientes, mas sempre com campanhas de sensibilização a acompanhar. O número de pessoas que desistem do tratamento, que não tratam a doença, é grande, doutor? Estamos ainda numa fase difícil de dizer porquê, porque nós estamos com notificação, nós temos uma ficha de notificação. Indivíduo é tido como positivo, então faz-se uma ficha de notificação que tem que ser inserida no nosso programa para nós sabermos quantos temos e irmos controlando, claro. Dizer que, pronto, quando dizemos que estamos em 10%, é já um número que assusta, 10%, comparativamente ao do VIH, por exemplo. É grande, começa a ser grande e preocupante, né? Só ser 8%, entre 8% a 10%, estamos aí em 8%, já é qualquer coisa que deve preocupar e perigar. Devo dizer que numa das minhas saídas eu constatei que isso é um programa levado muito a sério no resto da África, principalmente na África da CDA ou lá para cima, porque a prevalência deles é mesmo muito elevada. Nós, se calhar, como não fomos tendo, e pronto, graças a esse programa de saúde, esse programa de vacinação foi nos defendendo muito, nós ficamos muito tempo estáveis. Mas agora, como lhe disse, vamos ver o que é que nos diz o resultado do programa de indicadores múltiplos de saúde que a INE fez, o INE, e para termos um número, ainda este ano estamos a implementar, as fichas vieram todas para Luanda, estamos a pedir para pôr no computador, para termos uma noção mais aproximada de qual é o verdadeiro número de pessoas que estão infectadas. Claro que nunca chegaremos ao número verdadeiro, como eu estou a dizer, qual será o número aproximado, porque as pessoas, quando não têm nenhum sintoma, dizem, eu não sinto nada, vou testar. Por quê? Porque nós não estamos a fazer campanhas de testagem. Ok. Doutor, quais são as complicações possíveis de uma hepatite não tratada? Bom, a principal é a hepatite aguda fulminante, que mata em pouco tempo. A outra, que é a longo prazo, é transformar-se num hepatoma, ou seja, num câncer do fígado.
Doutor, quer acrescentar mais alguma coisa além do que foi dito aqui? Não sei se tem mais alguma coisa fundamental. Eu apelo às pessoas para se consciencializarem que a doença existe. E aqueles que tiverem alguma dúvida, porque em algum momento da sua vida tiveram alguma relação menos protegida, relação sexual menos protegida, portanto, a correr às nossas unidades de saúde, onde nós temos implementado o programa, para serem testados, não é? E serem seguidos, porque isso é como tudo, se forem testados e forem seguidos clinicamente, eles não vão chegar ao estádio de hepatite aguda ou de câncer do fígado. Portanto, iremos fazer um acompanhamento com tratamento que os vai livrar disso. Não tem cura, devo realçar, mas tem tratamento. E a mensagem que deixaria de forma preventiva, doutor? Tenha relações sexuais protegidas com preservativo, use o preservativo e não aceite ser transfundido em locais em que não tem a certeza que este sangue foi testado contra a hepatite. Doutor José Carlos Van Dunen, muito obrigada por nos conceder esta entrevista e trazer mais informações sobre o tratamento e o diagnóstico das hepatites. Eu é que agradeço, lamento não ter estado aqui. A verdadeira técnica desta área, eu tive que infelizmente ela teve um óbito muito perto e não podia cá estar, mas eu vim transmitir um bocado daquilo que pensa o Instituto em relação a essa patologia. Obrigada. Eu é que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa de Viver com Saúde. Espero, caro internauta, que tenha aproveitado o suficiente as informações sobre as hepatites, porque melhor prevenir do que tratar. Por hoje é tudo. Até a próxima.